Vamos dando sequência ao assunto sofrimento dos espíritos inferiores, né? Passamos pelas felicidades dos espíritos superiores e agora nós estamos no sofrimento dos espíritos inferiores. E a gente chamou atenção porque não é só para os espíritos desencarnados, são espíritos inferiores. Então, não especificou na matéria ou fora dela. Então, é de uma maneira geral, né? O espírito que ainda não se livrou das suas paixões, das suas inferioridades, ele está nesse nível. E ele sofre por isso, mas muitas vezes ele não consegue, né, se livrar, porque não é fácil a gente se livrar de um orgulho, de um egoísmo. Isso não é fácil, não. A gente precisa, às vezes, de muitas encarnações para se livrar de um orgulho. Paramos quando comentamos esse slide aí, que o avarento, né, é precisamente o suplício do espírito inferior. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, e o orgulhoso as honras que inveja de que não pode gozar. Só que, apesar dele não poder aproveitar tudo isso, ele não acha que ele está livre disso. Ele quer. Ele sabe que não pode, mas ele quer. Então, ele fica influenciando influenciando outros. Falando aqui falamos sobre um pouco sobre a questão dos vícios, né? Eles não podem mais beber nada. Eles não podem mais se intoxicar materialmente falando com nenhum tóxico, com nenhuma droga. Mas eles estão vinculados a tudo isso. E ficam influenciando aqueles mais que se deixam levar com mais facilidade, aqueles que já possuem esse vício e estão tentando se livrar deles. Por isso que é tão difícil, né, aquele que tem um vício de álcool ou de droga se livrar disso. Porque tem sempre uma influenciação muito grande sobre essas pessoas que já têm. Porque para esses espíritos fica fácil, né? Fica fácil sorver a energia que eles ainda acham que necessitam daqueles que mantêm esse vício aqui no mundo, né? Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Então, tá aí, ó. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Tá vendo? Olha, torturas morais tem nada a ver, né, com a parte material. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia. Mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Por quê, né, que eles acham que eles estão condenados para sempre? Isso é porque eles não contam tempo. A gente já falou sobre isso aqui, que quando a gente tem uma dor, tem uma doença, alguma coisa, a gente vai se tratar, o médico dá mais ou menos um prazo. Olha, você vai levar tanto tempo nesse tratamento, mas vai melhorar. Então, a gente tem aquela confiança que no final daquele tempo ali a gente vai melhorar. Mas é um tempo contado, que é um tempo da Terra. E os espíritos não contam tempo, eles estão na eternidade, então, para eles, não vai acabar nunca a dor e o sofrimento deles. Eles não têm ideia de quanto tempo eles sofrem. Muitas vezes, a gente tem uma certa ideia quando eles se manifestam na reunião mediúnica. E aqui eles conversam a respeito de coisas e a gente identifica o tempo em que ele viveu, né, de acordo com a sua comunicação, com a preferência, com aquilo que ele quer, que ele deseja. Então, a gente mais ou menos identifica. Já identificamos aqui comunicação, espíritos se comunicando que estão desencarnados já há mais de 200 anos. Pela conversa deles, por eles estarem procurando o ambiente deles,
né, coisas, lugares que já não se faz uso há muitos anos, há séculos, né? Então dá para identificar. Então a gente vê que eles vivem na eternidade. Quando a gente fala, às vezes alguém pergunta, será que meu parente já pode estar reencarnado? Não, porque, né, de repente, porque tem tanto tempo que desencarnou, aí o tempo de desencarnação daquele parente é 30 anos. Olha, 30 anos não é nada. Não é nada para a espiritualidade, né? Tanto que os espíritos dizem que um piscar de olhos, 100 anos na Terra, é um piscar de olhos na eternidade. É uma equivalência assim. Então, o espírito pode já estar desencarnado há bastante tempo, contado aqui na Terra, e nem saber que desencarnou. Não ter essa noção. Ainda está procurando o seu ambiente, a sua casa, que já não existe mais. Né, o seu canto, ele não acha, ele aí pede para a gente ajudar ele a encontrar isso, quando ele se manifesta, quando ele é socorrido pelos espíritos, é trazido às reuniões mediúnicas daqui ou de qualquer outro lugar, né, de qualquer outro centro. Então, eles ficam pedindo esse tipo de ajuda para encontrar a casa que eles não estão conseguindo encontrar. Está tudo na mente dele, está tudo imantado nele, né, tudo aquilo que ele fazia. E, no entanto, realmente ele não tem ideia. E quando é informado a ele, no momento mais adequado, que ele já não pertence mais ao mundo material, ele fica meio perdido, assim, porque ele não sabe nem o que é isso. Né? Então, a gente percebe que realmente é fácil para um espírito achar que ele está condenado para sempre por um sofrimento, por um erro que ele tenha cometido. Até porque, enquanto ele não se livrar, enquanto ele não resgatar aquilo ali, aqueles erros ficam no seu nível de consciência, né? Porque ele não tem mais como ele escapar disso. A gente engana no mundo material, mas no mundo espiritual não. Né? Eles não têm mais corpo, eles não podem mais se esconder, eles são alvos dos espíritos. Então é fácil, né? São presas muito fáceis até de grupos de espíritos bem ruins, né? Bem malévolos ainda. Comentário de Kardec sobre isso. O homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria, compreende as coisas de maneira mais racional, deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora, né, da matéria. Então, a gente vê que aquelas crendices, aquelas coisas que eram ditas, né, tanto para nós, quando a gente estudava o catecismo, que a gente ia para o inferno, né, eu tinha o maior medo do inferno, né? Olha, se desobedecer a mãe, vai para o inferno. Né? Tinha uma expressão engraçada numa novela que vai para o mármore do inferno, lembra? Vai ser queimado no mármore do inferno e, se você for bom, vai ficar com não sei quantas virgens no céu, né? É tanta bobagem que a gente ouve que impressiona a gente quando a gente é criança. Mas à medida que a alma cresce, né, que a alma passa a ter um conhecimento maior, ela, por força até da própria experiência, ela sabe que nada que não age fora da matéria pode impressioná-la. Tanto que nos processos todos de retirada de espírito inferior, né, aqueles procedimentos todos que a igreja faz para poder espantar o demônio, né? Pois é, nada disso impressiona o espírito, nada disso. Uma vez eu assisti num documentário
uma sessão de exorcismo, uma coisa assim, aquele que, e também não são todos, né, são padres especializados nisso, estudam muito para isso e tal. Então, ele usou muita coisa, muito aparato, muita coisa material ali, né, além da Bíblia e de um crucifixo que ele apertava na cabeça da pessoa que, segundo a igreja, estava endemoniada. E era uma coisa terrível, jogava tanta coisa, tanta água em cima dela, né? Água benta, aquelas coisas todas, que depois, quando ela deu uma melhoradinha, que ela passou por aquele período, porque o espírito, ele pode muito bem se afastar, independentemente daquelas coisas todas que estão sendo feitas ali, né? Até porque há um interesse desse espírito em preservar um pouco a integridade física daquela pessoa que ele está obsidiando. Porque se ela vier a desencarnar, é menos uma, né, para o grupo deles, né? Então há um interesse dele nisso, em preservar a integridade física também daquela pessoa, porque aquela matéria ali, para ele importa também, né? Não é só a parte espiritual, para que ele possa realizar coisas que ele deseja, que sem a matéria ele não pode fazer. Ele não tem mais a matéria, ele precisa da matéria de alguém. Então, ele tem esse certo interesse. E, às vezes, eles mesmo, quando estão vendo que há pessoas que já desencarnaram em sessões de exorcismo, devido ao procedimento grave que eles têm muitas vezes. E há um interesse, então, do espírito na preservação disso. Às vezes, eles mesmos, por conta deles, se afastam quando vem uma situação complicada fisicamente falando, né? Daquela criatura ali que ele deseja ainda usar. Aí depois fizeram algumas perguntas, se ela estava consciente, se ela escutou alguma coisa, se ela percebia alguma coisa. Ela disse que ela não conseguia controlar muito o que ela falava, mas que ela estava percebendo perfeitamente as atitudes agressivas daquele que estava nesse processo de exorcismo. E ela estava desesperada com isso também, não só pelo processo de influenciação que ela já estava sofrendo, né? Então ela falou que doía tanto aqui na cabeça, quando ele apertava aqui aquele crucifixo, ficou a marca aqui, feriu também a cabeça. Então, ele deu tanta água benta para ela beber que ela quase se afogou, ele quase morreu engasgada, porque estava descendo pelo lugar errado. Então, foi tão sofrido aquele processo todo. Então, a gente vê que isso é uma bobagem, nada disso interfere para a alma. O espírito não tem medo dessas coisas, ele não tem medo, assim como o vampiro não tem medo de alho, né? Nada disso, isso funciona, são energias, não são afetadas por essas coisas. Então, quando o espírito ele se instrui mais um pouco, não se trata nem de se educar, mas sim de se instruir, porque um espírito muito instruído pode ser muito malévolo também. Ele não é educado, ele é instruído, ele conhece as coisas. E, normalmente, esses espíritos são muito inteligentes. São muito, assim, instruídos. Eles sabem tudo o que acontece, eles sabem tudo que eles podem ou não passar. Eles não têm medo, esse negócio de fogo de inferno, eles têm medo disso não. Eles sabem que o fogo não tem a menor... não interfere em nada neles, tem a menor interferência na organização física, espiritual deles. Por quê? Fogo queima matéria. Eles não têm mais matéria. Então, o espírito não é destruído pelo fogo. Por isso que ficou naquela coisa aí de que vai para o fogo eterno. Por que fogo eterno? Porque o espírito não vai nunca ser destruído por um fogo. Ele vai ficar, no caso dessa crendice, eternamente sendo queimado. Porque ele nunca vai parar de ser, que ele não vai queimar, ele não vai ser destruído.
Nada. Imagina energia. Pelo contrário, espíritos superiores, segundo instrução de alguns espíritos, eles se reúnem em estrelas para irradiar energia para o universo, né? Então não tem a menor possibilidade de eles serem afetados por algo, né, que não haja fora da matéria. Aquilo que age fora da matéria é outra história, né? Aí são os magnetizadores espirituais, a transmissão fluídica espiritual que neutraliza a ação dos espíritos, mas não é nada material, não são objetos, nada disso. Nada do mundo material pode interferir, né, nos espíritos. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que não seja punido pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob os nossos olhos as vicissitudes da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo nolas apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. Então não é por isso, já que não é porque nada, né, que tem aqui na matéria possa afetá-lo, que ele não vai apagar, que ele não vai ter os sofrimentos dele. Ele tem sofrimentos morais, que são muito maiores, muito piores do que os sofrimentos físicos. É por isso que os espíritos falam sobre até a questão do suicídio, que não há sofrimento na Terra que possa ser maior do que o sofrimento do espírito após reconhecer que tirou a própria vida. Porque aí são os sofrimentos morais. Sofrimento físico tem recurso para minimizar, se não acabar com ele, tem recurso para minimizar. Agora, sofrimentos morais não tem. Não tem. E outra coisa, a alma na Terra, encarnada, né, sendo aí um ser encarnado, reunindo aí espírito, perispírito e corpo físico, ela está sob a influência do corpo físico. Não é? Tanto ela interfere no corpo físico, como também o corpo físico interfere na manifestação das potencialidades da alma. Né? Um organismo problemático não vai dar condições à alma de interagir da maneira que ela poderia com seus conhecimentos. Então, ela está na dependência do corpo, mas também o corpo interfere nessa questão da alma. Quer dizer, aí quando a gente tem um problema sério mesmo, um problema moral, que não é nem só físico, quase sempre os problemas são, né, é um conjunto aí, mais físico do que moral, às vezes mais moral do que físico, mas eles sempre estão presentes os dois, sofrimento físico e o moral. Até porque muitos dos nossos sofrimentos físicos são provenientes do mau uso do livre-arbítrio. Aqui, hoje, não estamos falando de doença kármica, não estamos falando daquelas doenças que o espírito lesionou a organização perispiritual, foi para a dimensão espiritual, vai reencarnar para resgatar aquilo ali. Então, num determinado momento, ele vai desenvolver uma doença que vai dar a oportunidade de ele de resgatar o passado delituoso dele, normalmente no ponto em que ele marcou a alma dele, o perispírito dele ou de outrem. Se ele prejudicou outra pessoa, se ele causou um ferimento de morte em outra pessoa, ele causa nele também. É a mesma coisa, só que ele causou no corpo físico do outro e no corpo espiritual dele. Então é um ferimento que ele carrega com ele, na parte espiritual. Por ocasião da reencarnação, ele vai trazer isso. Se ele atirou em alguém, né, se ele matou alguém com um tiro, lesionou de morte o corpo do outro, ele morreu,
Ele fez o mesmo na organização perispiritual dele, no mesmo ponto. Né? Ele vai ter que resgatar aquilo ali. Aí não quer dizer que ao reencarnar, ele vai ter que levar um tiro de alguém para ele poder resgatar o que ele passou. Senão, aquele que está cometendo esse erro não teria responsabilidade. Ah, ele tem que passar por isso? Não, não é assim. A gente já falou várias vezes aqui que Deus não precisa dos nossos erros, nem da nossa inferioridade, para que a sua lei se cumpra na Terra, para que nós estejamos aqui resgatando o nosso passado. Pode ser que ele seja alvo de uma bala com o endereço certo? Pode. Ele pode. Quantos não são? Uma lá dentro do hospital foi atingida agora por uma bala na cama do hospital. Ela foi atingida por uma bala que eles chamam de perdida. Mas não é perdida só se Deus não existisse. Senão não é perdida. Por quê? A gente não pode esquecer de que Deus, a gente aprende isso no jardim. Deus é soberanamente justo e bom. E ele é onipresente. O que quer dizer isso? Está presente em todos os lugares. Ele é onisciente. O que quer dizer? Ele sabe de tudo o que acontece. E onipotente, ele pode tudo, em qualquer circunstância. Então, se ele não tiver esses atributos, ele não é Deus. Se ele tem esses atributos e não os utiliza, né? Tem aí o paradoxo de Epicuro, que faz um trabalho assim, né? Se ele não os utiliza, é porque existe uma razão para isso. Então, Deus não podia evitar que aquela senhora dentro daquele hospital fosse atingida por uma bala? Claro que sim. Não precisa derrogar a lei da natureza, fazer a bala fazer curva, não. Basta intuir, o anjo da guarda dessa pessoa intuir, se ela não pode se mover. Alguém, um enfermeiro, entrar no quarto e mover a cama, por alguma razão, para limpar ou para ajeitar, né? Basta isso. Isso é tão fácil de acontecer. Somos tão influenciáveis, e ainda mais quando é para o bem. Então, claro que poderia ter sido evitada aquela bala ali. Lógico que sim. Mas por que não foi? Porque ela precisava de passar por isso. Ela estava resgatando um passado dela. Então, não foi diretamente, alguém não foi responsabilizado diretamente, mas aconteceu. E ainda que esse tipo de ação não venha a acontecer dessa forma, mas ela pode, num determinado momento da vida, aquela pessoa pode desenvolver uma doença. No ponto em que ela lesionou o corpo de outra pessoa que veio a óbito em outra vida. Ela levou aquela marca, então ou ela pode ser alvo de uma bala, de um acidente, de alguma coisa, ou ela pode desenvolver uma doença naquilo ali. E porque Deus não precisa da nossa inferioridade para fazer que sua lei se cumpra nesse mundo aqui, não é? Então, todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade, que a gente tem um problema físico, seja ele qual for, todas as vezes isso acontece, nós acabamos nos culpando, às vezes, em alguma coisa, porque pode ser realmente uma falha nossa, uma falta de cuidado, uma imprudência, uma negligência, alguma coisa que tenha feito que a gente não tenha tomado conta o suficiente, e aí aconteceu de desenvolver uma doença que não era nem para acontecer, porque doenças kármicas são aquelas que a gente levou e que veio reencarnar para resgatar. Agora, elas, segundo os espíritos, são em número muito menor do que aquelas dores e sofrimentos que a gente passa aqui como causas atuais e não anteriores. Porque doenças kármicas são causas anteriores de aflição. Mas nós temos as causas atuais que são em número muito maior. Então, muitas vezes, uma pessoa tem uma prática ruim, ela tem um vício, ela tem algo que realmente que ela faz que não dá certo, que não vai ficar legal. Então, o que acontece? Às vezes ela é avisada. Às vezes um amigo fala, fulano, para de fazer isso, para de
de ficar bebendo desse jeito. Você vai conseguir uma doença para você. Se não conseguir na atual, vai conseguir para a próxima. E a pessoa não liga. Aí depois chega o momento da doença, a pessoa vai ter não só a dor física, quanto também a dor moral. Porque ela vai pensar, poxa, eu podia ter evitado isso. Isso em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Às vezes, uma simples discussão dentro de casa, um conflitinho familiar, pequenininho assim, aquilo toma uma dimensão gigantesca, por causa, muitas vezes, de alguma coisa que é dita, que é falada. A gente já falou aqui sobre essa questão da palavra, vou até preparar uma palestra sobre isso, né? Sobre o pensamento em si, porque o pensamento alicerça, né, a ação. E nós manifestamos o nosso pensamento através da palavra, através da atitude da palavra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí a gente provoca um problema enorme, algo que não era para acontecer, pode influenciar uma pessoa que está envolvida naquele conflito ali, a tomar atitudes que ela não tomaria. Olha, o mal vai tomando uma dimensão tão grande aí, por causa, às vezes, de uma palavra, que a gente não imagina. É aquilo que a gente chamou, né, que nós fizemos aqui já uma abordagem sobre essa questão, rapidamente, mas eu vou abordar melhor, sobre a palavra ser mágica, ou para o bem ou para o mal, ou para a magia boa ou para a magia negra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aí nós vamos ter o sofrimento físico e o sofrimento moral. O sofrimento físico, mesmo o moral, quando a gente está encarnado, nós estamos num corpo físico, nós temos aquele momento de alívio, né? Abordamos junto com aquele assunto de preocupação e medo, o Salmo 23 de Davi, que na minha interpretação é uma rogativa, né, que a alma faz a Deus ao reencarnar e não ao sair da matéria, como muita gente atribui o Salmo 23 a isso. Quando o Espírito fala assim, roga a Deus, o Senhor é o meu pastor, não me faltarás. É não mesmo? A gente já explicou isso naquela reunião. Não me faltarás, não é nada. Aí, deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Isso é uma rogativa da alma. Quer dizer, diante do problema, que ele também pede, preparas-me uma mesa diante dos meus adversários e unge a minha alma. Unge a minha cabeça. Né? Quer dizer, coloca a sua marca em mim, o seu amor em mim. Não é? Que eu vou dar conta do meu resgate, dos meus adversários nesse mundo. E quando ele fala refrigera minha alma, Deus nos refrigera a alma quando nós estamos sofrendo, sejam torturas morais ou materiais, através do sono, através da palavra de um amigo, através do carinho de alguém. É um refrigério, porque ele é o nosso Pai. E nos ama incondicionalmente, independentemente do delito que tivermos cometido, de sermos ainda malévolos. Ele nos criou, somos seus filhos queridos e nos ama. Apenas não será nunca conivente com o mal. Então vai nos dar a oportunidade do resgate do bem, mas não vai nos abandonar diante da dor nem do sofrimento. Assim como nenhum pai abandonaria seu filho diante de dor e sofrimento. Então, o que acontece? Nós temos o sono do corpo físico, que a alma não tem. Então, a alma, ela é torturada pelos seus problemas morais e ela não tem refrigério, ela não tem calma, porque a consciência está desnuda, digamos assim, está aflorada nela, coisa que na matéria a gente consegue encobrir. Né, a gente consegue, eu sempre gosto da alusão que o Hermes fez uma vez aqui numa palestra, dizendo que a consciência é uma cebola, que quando a gente não mexe, deixa ela quieta lá com a casquinha dela lá, ela não vai nos fazer chorar. Está inteira, está lá fechadinha lá na sacolinha.
Agora, mexe nela, tira, começa a desfolhar. Porque é mesmo aquela de fora, aquela begezinha fininha, aquilo ali é folha que já secou, né? Começa a tirar as folhinhas, as camadinhas dela para ver como que a gente vai chorar, queira ou não queira. Tem um monte de coisa para ajudar. Bota o palito na boca e molha. Ó, mas dependendo da danadinha da cebola, se ela for daquela violenta, não tem nada que não nos faça chorar. A pessoa está na casa, longe daquele ambiente ali, daquele cômodo, ela já está chorando lá dentro, né? Então, a consciência é isso. Quando a gente está no corpo, ela está fechadinha, com as folhinhas dela todas prontinhas ali, fechada, armazenada nela mesma. Não faz ninguém chorar. Agora, se desfolhar, começa. E desencarnado o espírito, ela está fora do saquinho, ela está fora das folhinhas, ela está sendo desfolhada. Aí não tem jeito. A consciência está ali, aberta para ele, cobrando dele tudo que ele fez. Então não é ninguém que vai nos atormentar, não são nem os nossos, as nossas vítimas que vão ficar nos cobrando nada, não. As nossas vítimas já poderão até ter entendido muito bem que nós fomos instrumentos para que eles resgatassem o passado delituoso deles e estarem muito bem junto aos justos, né? Mas a nossa consciência está ali a nos cobrar. E na matéria, a gente dorme. Naquele momento que a gente está dormindo, o corpo, né, está dormindo, a alma não dorme. Mas aí é aquele momento que o anjo da guarda aproveita para conversar conosco, para nos ajudar, se a gente estiver merecendo aquela ajuda, para conversar com a gente, nos dar ânimo, nos encorajar a continuar, que tudo nessa vida passa, vai passar, os momentos ruins vão passar, os bons também vão, tudo vai passar. Aí serão substituídos por outros. Então, aquele momento ali é valioso. Tanto que quando uma pessoa que está com muita dor, ela consegue adormecer, todo mundo fica quietinho para que ela durma, deixa ela dormir, para ela poder descansar um pouquinho. Se ela estiver atormentada por alguma dor moral, também, né? Deixa ela dormir, porque enquanto isso ela está descansando. A alma não tem isso. Então, o sofrimento é grande. Apesar dela não ser afetada pelas coisas que afetam a matéria, somente pelo que age fora da matéria, ela sofre os problemas morais. As torturas morais são bem piores que as torturas físicas. As comunicações espíritas, então, mostram isso para a gente, né? E não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Por quê? Porque colocam sob os nossos olhos as vicissitudes da vida de além-túmulo, mas, ao mesmo tempo, nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. Então, lá, nós vamos enfrentar as consequências dos nossos atos. Aqui, começa aqui, não termina lá. Começa já nesse mundo. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente já começa a resgatar aqui. E se não resgatar aqui, não começar aqui, vai despertar na dimensão espiritual, vendo isso tudo, sendo obrigado a compreender tudo isso, e vai ter que voltar. Tem aquele ditado que fala, aqui se faz, aqui se paga, é verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Você entende que precisa mudar, você vai pedir, na escolha das provas, uma prova que possa te ajudar a resgatar aquele mal que você cometeu. Então, durante esse período de erraticidade, ele é atormentado pela própria consciência. Então, a dor não é simples, nunca ela é simples fora da matéria. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer de maneira geral que cada um é punido naquilo em que pecou. Sempre. Nunca nós vamos ser punidos por pecado de alguém. Jamais. Nunca. Isso aí seria uma injustiça divina e a gente sabe que injusto ele não é, né? Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram. Outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento,
as trevas, a separação dos seres que lhes são caros e outros tantos sofrimentos, outras tantas coisas mais. Não é? Sempre assim. Nunca nós vamos cometer qualquer ato digno ou indigno que não tenha um retorno. Tudo que fizermos terá um retorno para nós, tudo. Fizermos o bem, nós teremos o bem como retorno. Fizermos o mal, teremos o mal como retorno. Isso aí não tem, isso é uma lei da física. Né? É a lei de causa e efeito. Então isso aqui, ó, uns são pela visão, pela incessante visão do mal que fizeram. Como a gente já falou, não precisa aquela vítima estar ali, não. Ele vai ficar com aquela coisa na cabeça. Né? Como a gente diz assim, nossa, aquela visão não me sai da cabeça daquilo que eu vi. Não foi nem, né? Não foi a pessoa que cometeu, mas viu. Aquilo ali fica. Então, são imagens que permanecem, porque nos chocam. E tudo que a gente faz de errado choca a alma. Choca mesmo. E a gente pode não perceber, mas choca. Então, nós vamos ficar com aquela visão daquilo que fizemos o tempo inteiro, até que a gente consiga resgatar aquilo ali. Até que a gente consiga entender que errou mesmo, que não era para ter feito. A gente precisa de reencarnar. Então, a vida na erraticidade, não é? A situação do espírito na erraticidade, não é nada romântica quando ele é um devedor injusto, não. Ela é boa para os justos, para aqueles que fizeram as coisas direitinho. Nesse justo aí, não estamos dizendo os santos, os perfeitos, não. As pessoas que levaram uma vida, que fizeram todo o esforço necessário e possível para dar certo. Cometeram muitos erros, prejudicaram muitas pessoas, mas não foi intencional. Foi por falta de conhecimento. Porque o mal, está no livro dos Espíritos isso, o mal, ele é punido não pelo mal em si, porque o mal ele não existe como fato em si, e sim como mau uso do livre-arbítrio, e ele se desenvolve no espírito, no ser, porque quando Deus criou a alma humana, por conta da evolução do princípio espiritual em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, quando aquele princípio espiritual fez toda a evolução no reino da inteligência inferior, no reino animal, a gente já falou sobre isso quando passamos pelos reinos, não termina na Terra, não é aqui. O animal mais inteligente da Terra ainda vai permanecer sem tempo, em números, né? Não podemos nem contar, é incomensurável o tempo que ele ainda vai permanecer nesse reino animal em mundos evoluídos, em mundos acima da Terra, que também tem os reinos todos, e tem o reino animal, segundo espíritos que estavam vivendo em Júpiter por ocasião da codificação espírita, da época que Kardec escreveu a Revista Espírita. Antes de editar o Livro dos Espíritos, Kardec escreveu a Revista Espírita. Foi por conta de todos aqueles artigos da Revista Espírita que ele foi elaborando o Livro dos Espíritos com a ajuda dos espíritos, porque ele não era médium psicógrafo, ele apenas codificou. Ele era médium, sim, de intuição, médium intuitivo, e ele recebia toda a assistência dos espíritos, mas ele não era um médium que recebia dos espíritos diretamente aquelas respostas, né? Então ele fez a Revista Espírita, e alguns espíritos que estavam reencarnados em Júpiter, no caso, do nosso sistema, fora outros, né, de outros sistemas, mas ele relatava esse, eles descreviam a vida deles lá, né? Como eram os reinos todos ainda presentes, e falando que o reino animal lá é tão evoluído, é tão avançado, que são esses animais que fazem o trabalho braçal.
porque o espírito ali é totalmente intelectual, não faz trabalho braçal. Esse trabalho era feito por esses animais, porque eles já quase não eram mais animais, mas eles estavam ainda no reino animal. E como é Júpiter um planeta regenerador, eles estavam nas suas últimas experiências no reino da inteligência inferior, no reino dos animais. Aí, quando fizessem toda a experiência necessária, aí eles iriam ser transformados por Deus, pelo Criador, num espírito humano. Aí esse espírito humano começaria a reencarnar em planos primitivos, primeiros planos mesmo de terra, né, de orbe primitiva, e seria dado a ele o livre-arbítrio e a marca do Criador, né, o bem supremo. Então, nós temos a essência do bem que Deus nos deu quando nos criou, e o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E quando a gente não faz boa escolha, nós desenvolvemos o mal. Então, o mal, ele não existe em si, ele é fruto da ignorância. Ele é totalmente fruto da ignorância. Por isso que determinados males não podem ser punidos como males, e sim como ignorância. Porque não tem consciência daquilo ali ser... A pessoa não sabe que está fazendo um mal com aquela atitude, porque ela é ignorante. Ela não é malvada. Ela apenas está usando o livre-arbítrio dela de maneira errada, porque ela ainda não tem conhecimento suficiente. Ela tem que se instruir. Ela se instruindo, ela se educará para usar bem o seu livre-arbítrio. Se ela não se educar, ela começa a fazer coisas erradas e vai desenvolvendo o mal em si. Então, o mal, ele existe dessa maneira, né? Ele é antagônico ao bem no sentido de que a pessoa não tem ainda conhecimento suficiente para acertar ou não quer ter. Aí, isso aí é relativo a cada um. Cada um vai ser punido naquilo que pecou. Então, é nesse sentido que está aqui, né? Naquilo que pecou. Outros pelos remorsos. Esse aqui, ó, remorso. Remorso é ótimo. É uma dor terrível, né? Remorso é muita dor. Mas é muito bom ter remorso. Porque é o reconhecimento do erro. Aquele que faz e não tem remorso é muito pior, porque ele acha que ele está certo. Né? Perguntaram ao Capone uma vez se ele não tinha remorso pelas vítimas que fez. Não é? Al Capone, é interessante que ele fez o que fez, ele matava, mas como normal assim, não, aquele ali tira do caminho, tira, mata. Né? Ele foi preso porque ele devia imposto, olha só. Né? Ele não conseguiu ser preso pelos crimes que ele cometia, ele não conseguiu ser preso por isso, ele safava, foi porque ele devia imposto. Né? Uma coisa tão simples, né? Mas aí uma vez na entrevista, depois que ele foi preso e tudo, que ele perguntou, você não tinha remorso? Ele foi preso por ele dever imposto, mas se ele não tinha remorso por todos os crimes que ele cometeu, ele falou, eu não cometi crime nenhum. Ah, cometeu, você matou muita gente. Não, eu não matei ninguém. Eu apenas tirava do meu caminho aquele que interferia na minha vida. Aquele que me fazia mal. Então, olha só, que remorso ele tinha? Nenhum. Para ele fez certo. Tá me atrapalhando? Mata. Acabou. Se não estiver atrapalhando meu caminho, então eu não sou mal. Eu só tiro do meu caminho aquele que me atrapalha. Então, olha a mentalidade. Quer dizer, ele não tinha remorso. Ele achava que ele estava certo. Por isso que o remorso é uma bênção. Porque é o primeiro passo do reconhecimento, para reconhecer, do reconhecimento do erro. Primeiro passo. Então é muito bom. Quer dizer, mesmo que atormente a alma, e não atormenta só a alma do desencarnado, quantas coisas a gente faz que a gente se arrepende e fica atormentado pelo remorso? E fica assim, ah, meu Deus, quanto tempo. Aí vai e pede perdão à pessoa. A pessoa nem lembrava mais daquilo. Né? A pessoa fala, fulano, mas você fez isso mesmo comigo? E eu ainda continuei sendo seu amigo? Eu nem... Fiz, você não lembra? Não lembro. Quer dizer, aquilo nem causou nada, às vezes, para aquela pessoa. Ela nem lembrava.
Mas e o remorso atormentava, atormentava. Aí a pessoa, olha, eu não vou nem perdoar uma coisa que eu... Não, você precisa me perdoar. Tá bom, eu te perdoo, eu não sei nem pelo quê, mas tudo bem, eu te perdoo. Mas acalmou? Porque ele não se perdoou. Se ele se perdoar, ele fica melhor. Né? Mas se ele não se perdoar, ainda mais uma dessa, né? Que ele vai falar assim, meu Deus, a pessoa não merecia isso, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí a pessoa, não, mas eu já te perdoei. Pois é, mas eu não me perdoo por ter feito isso com você. Né? Aí fica aquela coisa, né? É bom isso, porque a pessoa reconhece, né? Então, ó, medo, né? Vergonha. Nossa, quantas coisas a gente sofre porque tem vergonha do que fez. Olha, às vezes a gente pode já ter feito alguma coisa que nem a gente quer lembrar porque a gente tem vergonha. Imagina outra pessoa saber, né? Só que tem que os espíritos sabem de tudo. Tudinho que a gente faz de errado. A gente esconde do outro encarnado, mas a gente não esconde dos espíritos. Por isso que fica obsidiado, não sabe por quê. Porque ele sabe o que você fez. É igual aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Né? Os espíritos sabem o que você fez na sua vida. Aí. O encarnado não vai te fazer nada, mas ele vai. Pode ter certeza que da primeira chance ele vai. Né? E não precisa nem ter sido com ele, né? Mal com ele, não. Então, ó, dúvida, isolamento, trevas. Por que treva? Treva, gente. Mas o que é treva? A treva ali que se refere não é a falta dessa luz aqui ou da luz solar, não. Né? O universo é cheio de estrelas. Claro que ele é escuro, porque nem sempre a luz das estrelas chega a iluminar tudo, claro, de tão distantes que estão uma na outra. Mas não é a treva que a gente imagina a falta da luz material, é a treva da ignorância. Tá? É a escuridão da falta do conhecimento. A pessoa se sente na escuridão, nas trevas mesmo, né? Tanto que quando andou aí essa moda, né? Quando tinha uma coisa que não era legal, eu falei, isso é a treva. Tinha um personagem da televisão que vivia falando isso. Aconteceu alguma coisa, isso é a treva. É a treva, porque é a escuridão. Não tem nada de bom aí. E é nesse sentido, né, que as pessoas falam. A separação dos seres que lhes são caros. Isso aqui é a pior de todas as punições. A separação daqueles que lhes são caros. Essa daqui é a dor maior, não só do espírito, quanto desencarnado, quanto na matéria ainda. Às vezes as pessoas pensam que a pior coisa é a morte de um amor, não é? De um ser querido. Olha, segundo algumas pessoas que já tiveram outras experiências, não é a pior coisa. A pior coisa é perder o respeito, a admiração e o amor dessas pessoas em vida. Aqui. É perder isso aqui. Isso é a maior dor. A pessoa está ali, mas não pode nem olhar para você. Ela não tem o menor respeito por você. Ela não tem a menor admiração por você. Então você está vendo essa pessoa, ama essa pessoa e não pode abraçar, não pode conviver com ela. Ela não te quer, ela não te respeita. Por algo sério que você tenha feito. Porque para chegar a esse ponto, você tem que ter feito uma coisa muito ruim mesmo. Né? Você tem que ter prejudicado muito essa pessoa. Então, aqueles também que estão numa situação de inferioridade na dimensão espiritual e não conseguem encontrar os seus afetos, né? Porque esse negócio de desencarnar, encontrar com os familiares, vai encontrar. Agora, quando? Não se sabe. Não se sabe. Porque os espíritos, eles convivem quando eles estão sintonizados na mesma energia, no mesmo nível evolutivo. Tanto que uma vez, Zé Manel gostava muito de usar esse exemplo. Ele falava assim, imagina ter céu e inferno. Uma mãe virtuosa
iria para o céu. E o seu filho desvirtuado para o inferno, o que ela faria? Abdicaria da sua virtude para ficar com ele no inferno. Qualquer uma faria isso. Então isso é prêmio? Céu seria prêmio? Deus nos livre de um prêmio desse. Se eu estiver vendo um filho no inferno, eu quero ir para lá com ele. Eu não vou ficar no céu, fazendo o que no céu, desesperada. Não é? Então, claro que não pode ser assim. Né? Claro que não pode ser assim. Então, como é? Como é? Já que não pode ser assim, né? Já que eu não posso ver os meus filhos, como é isso? Como é isso? Eles também não podem me ver? Aí vai depender do nível evolutivo. Se a mãe tiver num nível evolutivo mais alto, esse filho não haverá, não conviverá com ela, porque não vai conseguir vê-la, mas ela o verá sempre. Ela poderá estar sempre ajudando ele, poderá até ir até ele, poderá não conviver ainda, porque ele não pode, está num nível diferente, mas ainda assim, dependendo do seu mérito, ela poderá ficar com ele, sem que ele saiba, mas ela está vendo, ela está amparando. É como aquele que está aqui no mundo, né? Está com um problema seríssimo, está numa UTI, não vê ninguém, não enxerga, não fala, está vegetando lá, mas ela poderá estar com ele, cuidando dele. Ele não está vendo, mas ela está. Deus não seria justo se punisse uma pessoa virtuosa com o afastamento do seu amor. Jamais isso aconteceria. Deus é Pai. Misericordioso, não vai fazer uma coisa dessas. Então, quando nós somos afastados, como está aqui, ó, separação dos seres que lhes são caros, são aqueles muito inferiores que são separados dos que lhes são caros, mas esses que lhes são caros, se forem virtuosos, estarão perto dele, ele só não vai ver. Os espíritos inferiores vibram em sintonias diferentes dos superiores. Então, os superiores podem vê-los, mas os inferiores não. Então, eles não são afastados. Quer dizer, essa mãe vai continuar cuidando dos seus amores, dos seus afetos, né? Mas eles não vão sentir, eles não vão ver. Vai chegar um momento que vão ver. Isso aconteceu uma vez na nossa reunião mediúnica. Foi lindo o encontro da mãe com o filho. Foi muito bonito. Tem muitos anos já. Na época, acho que era seu Geraldinho ou seu Ézio ainda aqui, né? Seu Ézio, né? Foi um encontro lindíssimo. Por quê? Houve a manifestação de um espírito que estava sendo ajudado, sendo amparado, e ele ainda estava bastante rebelde e tudo, mas já estava em condição de ser assistido mais diretamente. Aí, quem que trouxe ele para cá? A mãe, que sempre esteve com ele, mas ele não via. E ele conseguiu vê-la nessa reunião. Quando o doutrinador levou ele a perceber, pediu que ele prestasse atenção naquele espírito que o conduziu. Aí ele pôde, com o magnetismo, com a ajuda, ele pôde ter uma visão mais clara. Quando ele olhou, era a mãe, que esteve durante o tempo inteiro com ele, ajudando ele. E eles se reencontraram aqui. Foi muito emocionante o reencontro deles. Ali foi o remédio final para ele, porque ali ele se rendeu a tudo, né? Quando ele viu que era a mãe que estava ajudando ele. Então, Deus é sábio, é misericordioso, é justo. Jamais nos afastará daqueles que nós amamos, se a gente não merece ficar afastado deles. Por isso que todos aqueles, né, que ainda afirmam, perdi alguém que eu amo, não perdeu, não. Não perdeu, não. Continua tanto que os espíritos nos aconselham, inclusive, a não usar verbos no passado. Não é? Eu não tive um amor, eu tenho um amor. Porque eles não morrem, eles permanecem junto da gente. Por uma questão kármica ainda, evolutiva, a gente não pode vê-los.
Mas eles podem nos ver quando também merecem isso. Às vezes ainda não pode, não estão ainda em condições. Mas existe o elo, vai continuar existindo, não mais como, às vezes, aquele nível de consanguinidade, o elo da consanguinidade, e sim de um amor fraterno, intenso, que foi ampliado, que foi, assim, aumentado pela ligação consanguínea das famílias, porque é esse o objetivo das encarnações, não é? Sublimar paixões e sentimentos através da consanguinidade. Mas essa consanguinidade, ela fica nos planos materiais, ela não permanece. Permanece apenas por um tempo, até que a alma se sintonize com o Criador e se veja irmão em Deus daquela alma querida, né? Então, o laço consanguíneo é da terra. As uniões na dimensão espiritual são uniões fraternas, de irmãos para irmãos. Todos nós somos irmãos, mas precisamos resgatar, então a gente se une aqui no mundo, né, por laços de consanguinidade, para que a força do sangue e da matéria possa nos auxiliar a sublimar paixões, a desenvolver sentimentos mais elevados, que vão chegar ao amor, já que o amor é esse sentimento por excelência, o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, a gente para nesse slide aqui e vamos deixar para a semana que vem esse aqui. Ó. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum aqui. Aqui. De onde procede a doutrina, então, do fogo eterno? 974. Dê uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Por que as pessoas têm essa ideia? Por que isso foi ensinado? De onde saiu isso? Né? Porque isso não existe. Como a gente acabou de falar, não tem fogo eterno. Almas não perecem no fogo. Porque essa ideia horrível que aterrorizou tanta criança, e eu fui uma delas, que aterrorizada tinha o maior medo do fogo do inferno. Né? Então, isso aí são coisas que realmente são interpretadas por nós aqui, isso não existe na dimensão espiritual. Muita paz para todos, a gente vai partir desse aí, de onde procede, né? Imagens como tantas outras tomadas pela realidade, mas como assim? Como surgiu isso, né? Tem que ter uma ideia, né? É igual apelido, né? O sujeito tem um apelido horroroso, um nome lindo e um apelido horrível. Uma vez meu marido me mandou entregar um papel no Boi Deitado. Eu falei, meu Deus, como é que é o nome da criatura? Não, você procura por Boi Deitado. Eu falei, não procuro. Eu não procuro pelo Boi Deitado, porque eu não vou fazer uma coisa dessa. Ele falou, mas eu não sei o nome dele, ele só é conhecido assim. Da onde surgiu isso? Tem que ter o princípio, não é? Tem que ter o princípio. Aí é que está. Mas, então, alguma coisa aconteceu aí que deu ideia desse fogo eterno a queimar as almas culpadas, né, para o resto da vida. Mas isso não existe, porque Deus é Pai misericordioso. Muita paz para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, encarnados ou não, né? Muita paz para todos.